Quadras esportivas e área de lazer estão em completo abandono no Jardim Paiva, em Ribeirão Preto. Moradores, principalmente as crianças, perdem nas questões de educação, cultura e até meio ambiente. Aqui não é possível jogar basquete porque a tabela está sem aro. As traves para o futebol também não inspiram confiança. O piso é antigo e coloca em risco até o atleta mais preparado. Sem contar o perigo que é esbarrar no alambrado enferrujado ou na mureta quebrada e tomada por mato alto e lixo. Depois que fizeram a quadra e entregaram, a prefeitura nunca mais fez a manutenção do local, né? Nem mesmo agora, nesses últimos anos, a poda básica. A gente já fez requerimentos para as secretarias da prefeitura, para os responsáveis, procuramos também os vereadores da cidade. O presidente do Conselho Municipal do Esporte já teve a oportunidade para tratar desses desafios com a nova gestão da prefeitura. Solicitamos uma agenda com o secretário atual municipal de esportes, fomos muito bem recebidos, ele tomou pé de toda essa situação, são 63 locações em Ribeirão Preto que estão sob o guarda-chuva da Secretaria Municipal de Esportes e a gente já sabe, por ter verificado muitas dessas locações pessoalmente ali em loco, que elas estão deterioradas, faltando recursos materiais, faltando manutenção desses locais. As imagens que você viu até aqui deixam claro o abandono da estrutura das quadras, mas infelizmente isso não é tudo. Dá só uma olhada ao redor e perceba o desafio que é poder chegar até elas. Agora imagine, uma criança ou um idoso tendo que se aventurar nesse mato alto sem saber o que se esconde ao redor. Desperdício também é imaginar que logo ali atrás nós temos uma área de preservação, mata nativa, que seria um convite também à educação ambiental. Mas fica difícil aceitar esse convite com tantas barreiras e com a falta de colaboração do poder público. Fizeram só as 2 quadras, mas não fizeram o entorno dela, então todo o entorno não tem calçamento. Fica na terra e aí quando, principalmente épocas de chuva, o mato alto cresce, toma conta e fica nessa situação aqui, totalmente abandonada. A prefeitura não faz a manutenção da área, não faz a segurança por meio da GCM, né, por meio das guardas civis e também deixa essa situação que vocês estão vendo aqui, mato alto totalmente abandonado e as pessoas do bairro não podem utilizar esse equipamento público aqui. E não dá mesmo para falar apenas do prejuízo para o esporte. Olhando o quadro completo, é preciso destacar que na mesma área também existe uma escola municipal e essa situação de abandono transmite o exemplo que as crianças não deveriam seguir. Eu fico imaginando uma criança aqui do bairro que vem e está indo para a escola e vê uma situação dessa abandonada. Volta para casa e vê um bairro abandonado, como o Jardim Paiva, o Planalto Verde está abandonado. O que essa pessoa pensa dos seus políticos, dos seus representantes? É isso que fica a nossa pergunta. Eu acredito que não investir na infância é não investir no cidadão, é não investir numa sociedade. E uma das melhores ferramentas e maneiras de se investir na infância é proporcionar a prática do esporte, é proporcionar a prática do exercício físico, é ocupar essa criança no contraturno da escola. Ou seja, países desenvolvidos investem e olham para isso. Para cada real investido na prática de exercícios físicos, em programas esportivos, se economiza de R$3 a R$4 com saúde pública. Se dependesse dos moradores, a realidade do lugar seria completamente diferente. A Marjorie pegou carona na questão ambiental e tentou transformar o terreno sem calçamento num verdadeiro pomar. Primeiramente, a gente fez o plantio, né, de árvores, das frutas, bananeira, mangueira, abacate, pitaia, mamão, acerola, a folha de louro, a cúrcuma, a mandioca, siriguela, amora, tem várias frutas aqui. A mandioca está quase no tempo de colher, só que ela se misturou com o mato, só eu sei onde ela está. A gente tinha água, a água foi tirada, a gente traz água no balde de casa até aqui para regar a plantação, a gente cuida, vê as crianças saem daqui quando vem jogar bola, vai lá em casa pedir garrafa de água. E a gente tenta, tinha um rapaz que é o Anderson, ele tinha um amigo que tinha um maquinário, ele fazia roçada pra gente. O Jardim Paiva está numa região da cidade que sente muito a falta de opções públicas de lazer, cultura e esporte. Vale lembrar que a Zona Oeste é lar do Rubensione, o parque que nunca saiu do papel, uma promessa de 15 anos.
Para se achar uma solução, não é preciso quebrar a cabeça. O próprio cidadão tem respostas concretas e viáveis. Que, por exemplo, poderia ser feita uma parceria público-privado, né, para que seja feita a utilização desse espaço por alguma empresa. Por exemplo, hoje é usado em outras cidades, como a capital São Paulo, de você dar o nome de uma empresa para a praça e essa empresa tomar conta da região. Você para privatizar, mas mesmo com essa privatização, que as pessoas possam usar o espaço, né? Você pode trazer food truckers, fazer espaços de gastronomia para as pessoas utilizarem aqui. Então, tem espaço e tem público. O bairro aqui consome. Você vê que tem um comércio pujante na região, mas isso aqui acaba atrapalhando, inclusive, os moradores, até a segurança das pessoas aqui. Hoje em dia, século XXI, a PPP, a parceria público-privada é uma coisa que não pode ser deixada de lado. Realmente, o poder público muitas vezes não dá conta de atender tudo. Às vezes, uma secretaria, entre aspas, menor, como da cultura, do meio ambiente, do próprio esporte, que tem uma capacidade de captação de recursos limitada, precisa lançar mão dessa ferramenta e captar recursos, justamente trazer o privado para esse tipo de empreendimento, para esse tipo de iniciativa, para poder suprir e realmente não onerar os cofres públicos. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a área já está recebendo zeladoria das equipes da Secretaria da Infraestrutura. Sobre a questão dos postes de iluminação, será repassado para a empresa Conecta. Vamos seguir então falando sobre esse assunto. Advogado de Direito Ambiental, Dr. Jaime Bulos, já ao vivo aqui conosco no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, nessa mesma área nós temos então Escola Municipal, a Mata Nativa, as quadras de esporte com criatividade, com os bons projetos, dá para aproveitar melhor essa área, né, doutor? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, a gente pode conseguir fazer com que ali tudo, né, se converja da melhor forma possível. Então, por mais que você tenha uma área de preservação permanente, você tenha mata nativa, você tenha uma escola, é possível que com políticas público-privadas e também com incentivo da população, a gente consiga transformar aquilo numa área de acesso a todos que vivem naquele entorno e com a principal preocupação, né, manter o meio ambiente, manter as características dessa mata nativa e dessa área de preservação permanente. E é muito ruim, né, doutor, para o futuro dos nossos jovens, de todos nós, né, porque a gente precisa realmente ter áreas de lazer, áreas de esporte, áreas que fomentem a cultura também. A gente não pode se esquecer que toda vez que a gente fala de meio ambiente, a gente está falando também de um meio ambiente cultural, a gente está falando de áreas de socialização, de áreas de lazer. Então, além da preocupação que vai além do meio ambiente, né, é necessário que essas áreas sejam cuidadas, que essas áreas sejam criadas, que a administração dê meios para que essas áreas possam funcionar de forma ativa, para que as pessoas possam ter ali momentos de recreação, contato com a natureza e poder, principalmente para as crianças, ter um lugar onde elas possam brincar, exercer ali a prática de atividades infantis, né? E o que a gente espera é que essa nova administração que assumiu aí recentemente dê novos ares, essas áreas hoje tomadas de abandono. Então, André, é sempre importante a gente dizer que, claro, compete à administração toda essa responsabilidade, esse cuidado, mas também é importante que o cidadão tenha consciência da manutenção e do cuidado com essas áreas. Então, que a nova administração tenha como foco a preservação do meio ambiente, que cuide dessas áreas de lazer em todos os bairros e que a população também saiba ter esse cuidado e manter essas áreas, porque não é só para essa geração, mas para futuras gerações, né? Assim como acontece com o meio ambiente. A gente não está falando do meio ambiente para agora só, a gente está falando para o meio ambiente para todas as futuras gerações. Então, isso é sempre importante ressaltar. E quem sempre reclama dessas áreas, doutor, sabe bem que não adianta a prefeitura ir lá, né, fazer uma reforma, mas depois deixar esse espaço. Cada vez mais fica claro a necessidade da parceria público-privada para a manutenção desses espaços. Até porque esses espaços, eles precisam de cuidados e esses cuidados precisam que você tenha custos, né, e gastos para se manter. Então, as PPPs hoje, elas são uma realidade. Então, é necessário, muitas vezes, que você tenha uma política de parceria público-privada para conseguir manter esse lugar a contento. É necessário que você tenha políticas públicas de incentivo e educação e também de informação à população da existência dessas áreas, da necessidade de conservação dessas áreas e da importância
importância dessas áreas, né, para o convívio social. Dr. Jaime Bulos, advogado de Direito Ambiental, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente. Um abraço e até mais. Doutor, boa semana, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.